Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Hoje vamos apresentar do livro dos Espíritos, Suicídio. Encontra lá no capítulo Penas e Gozos Futuros, no livro 4, capítulo 1. Aqui está o nosso livro, o Livro dos Espíritos, tradução de José Herculano Pires, da editora LAC. Sempre digo para vocês que é uma das melhores traduções da codificação espírita. Aqui na descrição vocês vão encontrar o nosso e-book, onde vocês vão encontrar vários destaques da codificação espírita, da revista espírita e de outros livros publicados por Allan Kardec, trazendo ensino sobre a doutrina espírita, e alguns livros de José Herculano Pires. Deixo aqui também para vocês o e-mail de Juliana Rocha, julianarocha.digitalmarketing@gmail.com. Ela tem graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing e ela é que nos dá suporte aqui, supervisão, apoio técnico no canal Caminho Espírita. Se desejarem algum trabalho na área de web designer, entre em contato com a nossa amiga Juliana Rocha. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida iniciamos o nosso estudo. Apresento aqui a vocês a questão 944, feita por Allan Kardec aos espíritos superiores, no seguinte sentido: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida, ou seja, retirar, acabar com a sua própria vida? Os espíritos responderam: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Trago mais adiante um comentário de Kardec sobre o suicídio. Vocês vão encontrar aqui na descrição todo o item falando sobre o suicídio. Se vocês desejarem ter todo esse conhecimento, todo esse entendimento, é só baixar em PDF e estudar o suicídio, o desgosto pela vida, né? Então aqui Kardec ele inicia sua observação dizendo: a observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. Essa é a questão. Há uma interrupção brusca da vida no suicídio ou numa morte violenta. Kardec explica ainda mais. Primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e ao corpo. Por quê? Esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido. Enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. Esse é o problema. No processo de um suicídio, no momento em que a pessoa comete suicídio, os laços que unem o espírito ao corpo se encontram ainda muito presos ao corpo, apesar da alma não ter mais o controle do corpo, vamos dizer assim. E numa morte violenta também ocorre o mesmo. A ruptura, o desenlace desses laços que prendem o espírito ao corpo não se efetivaram completamente e persistem por um longo tempo ainda, dando a impressão que a pessoa ainda possui aquele corpo. Essa é a questão. Kardec prossegue dizendo: as consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, seguida da ilusão que durante um tempo mais ou menos longo faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número de vivos. Esse é o problema. Ele tem essa sensação de perturbação, essa confusão que encontra nele naquele momento, e ele achar que ainda pertence ao mundo dos vivos, aos mundos dos encarnados. E isso causa uma perturbação muito prolongada ao espírito que comete o suicídio ou que teve uma morte muito violenta, porque ele tem a ilusão de estar ainda encarnado.
Kardec prossegue. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, e assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústia e horror. Esse é o problema mais sério. Suicida, ele ainda ressente dessa repercussão desses laços que ainda permanecem presos ao corpo. E assim, ele ressente todos os efeitos da decomposição do corpo. Nós sabemos que os micróbios, né, que as bactérias, né, elas começam a roer o corpo físico. E o espírito, ele sente a repercussão. Ele não está sendo comido, o espírito não está sendo comido. Mas como esses laços ainda estão muito agarrados ao corpo, ele tem a repercussão desse fenômeno, né, dos micróbios fazendo parte ali da decomposição do organismo. Então isso causa uma angústia e um horror muito grande ao suicida. Continua Kardec, esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. É também uma situação horrível, porque se o espírito tinha que viver mais 30 anos, 40 anos, 50 anos na carne, encarnado, vamos dizer, ele pode ter a sensação de esse tempo ainda durar de angústias e de horror para ele. Kardec diz, esse efeito não é geral, mas em alguns casos o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa falta de uma ou de outra maneira. Prosseguindo, diz Kardec, é assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Seguindo, Kardec diz, em alguns é uma espécie de apego à matéria, da qual procuram inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. Inútil porque, em vez de melhorar a sua existência, o seu progresso, eles retardaram a sua evolução. Estavam sofrendo e passaram a sofrer 100 vezes mais, é o que dizem os espíritos. Prosseguindo, diz Kardec, a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? São perguntas feitas por Kardec e por muitos de nós, não é? E Kardec mesmo responde às perguntas dizendo: estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica e, até pelo contrário, aumenta as suas aflições. E Kardec, no seu comentário, na sua observação, diz o seguinte: não é pela teoria que nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. Ou seja, os próprios suicidas cometeram esse ato estúpido, vêm relatar as suas angústias, os seus sofrimentos. E por fim, temos uma nota de Herculano Pires que nos diz o seguinte: o argumento espírita contra o suicídio não é apenas moral, como se vê, mas também biológico, firmando-se no princípio da ligação entre o espírito e o corpo.
A morte, como fenômeno natural, tem suas leis, que o Espiritismo revelou através de rigorosa investigação. O sofrimento do suicida decorre do rompimento arbitrário dessas leis. É como arrancar à força um fruto verde da árvore. Herculano Pires. Bem, meus amigos, está aqui, Suicídio, se encontra no Livro dos Espíritos, capítulo Penas e Gozos Futuros, livro 4º do Livro dos Espíritos. Estamos todos os domingos às 19 horas ao vivo pelo YouTube, todos os domingos. Às quintas-feiras temos nossos vídeos gravados e, excepcionalmente, no próximo domingo, dia 2, nós vamos iniciar o nosso estudo no domingo às 20 horas. Eu deixo aqui o aviso para todos vocês que nos acompanham sempre aos domingos com os nossos estudos. Desejo a todos muita paz.